mais uma live. Sábado. Aline do Júnior. Aline! Deus te abençoe, querida. Cleison. Cleison. Janaína Borba. Janaína Borba. Time forte, Janaína. Aline deu boa noite. Dona Kátia. Boa noite, Aline. Dona Kátia. É isso aí, Kátia. Tamo junto. Joãozinho. Fala, João. A Janaína já compartilhou. Aí, Janaína. Avisa que nós vamos botar aqui. Meus irmãos, vamos colocar aqui o microfone que faltou. Por isso que a imagem está meio balangando. A mídia. Lídia. Schweitzer. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Jaque. Fala, Jaque. Marcele. Marcele. Júnior. Fala, Júnior. Cláudio Miguel. A Marcele e o Cleison estão assistindo. Cláudio Miguel, Marcele e Cleison. Família unida jamais será vencida. Caroline. Caroline. Tamo aí, Caroline. Vamos lá. A Jaque já compartilhou. Isso aí. Você aumentar um pouquinho o número de televisão? Aumentar o volume. É bom. Aumenta. Aí, aqui. Já não compartilhou? Deu? Seu Augusto. Seu Augusto. Bem-vindo, Augusto. Saudade, hein, Augusto? Seu Augusto e Genildo, né? Genildo, né? Esposo dele. Thaís. Fala, Thaís. Thaís do Gessé. Paz e bênção, irmão. Querem? A mídia. Graça e bênção. Mídia. Eu te agradeço, dom de cada dia. Sou Oswaldo. Oswaldo. Continuamos aí, Oswaldo, dentro de casa.
cansativo, né? Já conheço todos os cantinhos da casa, ó. Bruno. Fala, Bruno. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Oswaldo, boa noite. É isso aí. Boa noite, Oswaldo. O Adilson já concluiu a primeira matéria do curso de... E aí, Adilson, meus parabéns, hein? Ah, não, foi o Cleison. Foi o Cleilson que terminou. Meus parabéns, Cleilson. Terminou o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Dona Coller. O João fala Jesus Cristo como Deus. Mateus fala Jesus Cristo como Rei. Marcos fala Jesus Cristo como servo. Lucas fala Jesus Cristo como homem. E João como Deus. Vacas procelosas são, sem condesa tanto julgas. Ana Paula. Ana Paula. Convise quantas são recebidas da divina mão, Vamos dar início, meus irmãos, a nossa reunião de oração de hoje com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Deus eterno, te louvamos agradecido, que tu tens sido bom para conosco. Tens, ó Deus, permitido estudar a tua palavra, andarmos, ó Deus, segundo os preceitos que tu estabelecesses através dela, e que o Espírito Santo, ó Deus, tem nos influenciado. Obrigado, Pai, por tanta bênção derramada sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, a continuidade das tuas bênçãos e ajuda-nos, ó Deus, cada vez mais a estudar a tua palavra. E também clamamos a ti, ó Deus, que tu venha remover esse vírus através dos teus meios e de acordo com a tua soberana e digna vontade. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos hoje, dando continuidade ao estudo sobre a oração. Nós estamos estudando alguns temas aí sobre a oração no dia de reunião de oração. E hoje nós vamos estudar oração não respondida, ou oração que Deus não responde. E por que Deus não responde? Não é? Quando nós oramos a Deus e o Senhor Deus não responde, é porque existe algo errado conosco. Mas os irmãos já notaram que normalmente quando nós procuramos uma resposta, começamos a orar, pedindo a Deus a solução de um problema, e o Senhor Deus faz silêncio. Os irmãos já notaram que o silêncio de Deus é por nós muitas vezes mal interpretado.
pelo fato de que quando nós oramos e não somos atendidos e não acontece aquilo que o nosso coração deseja, normalmente nós não avaliamos essa situação olhando para nós. Porque essa tem que ser uma prática constante, porque com certeza o problema não está em Deus. Não, o problema está em nós. E o texto que nós vamos ler agora, que serve como base para o tema de hoje, vai refletir exatamente isso, aquilo que o povo realmente culpa a Deus e não reflete, não tem um momento de reflexão para tentar descobrir que o defeito ou o problema que existe está no povo, está em nós, nunca em Deus. Por isso nós vamos abrir Isaías 59, versículo do 1 ao 8. É uma confissão da maldade nacional. Isaías 59, de 1 a 8, nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e não dão luz à iniquidade, chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhes uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, e os homens não poderão cobrir-se com eles, com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a luz. Como os irmãos observaram aqui, o povo desenvolveu um pensamento a respeito de suas orações, a respeito da sua conduta diante de Deus, que achava que Deus tinha que ouvi-los, e começaram então a comentar um com o outro que Deus não ligava para eles, que Deus estava com suas mãos encolhidas, porque não derramava a bênção, não cumpria as promessas messiânicas, e também achava que o Senhor Deus tapava os ouvidos, para não ouvir as orações deles. Isso mesmo. Então, nessa visão do povo com relação a Deus, nós podemos aplicar nossas vidas facilmente. Normalmente nós achamos que Deus não ouve as nossas orações. Normalmente nós achamos que o Senhor Deus não está se movendo a nosso favor, não está estendendo a sua graça, o seu amor a nosso favor. Mas por que acontece isso conosco? Por que aconteceu isso com o povo de Israel? Aí o profeta começa dizendo, logo no versículo 1 do capítulo 59, preste bem atenção, povo, preste bem atenção. A mão do Senhor não está encolhida, o profeta diz, e nem para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O povo achava que a mão estava encolhida para não salvar, e surdo os seus ouvidos, para não ouvir. Essa foi a conclusão que o povo tirou. Só que essa conclusão está errada. Porque o Senhor Deus diz, eu não estou com o meu ouvido tapado, nem a minha mão está encolhida, não. Só que vocês acham isso. Vocês sabem por que vocês acham isso? Por causa do padrão de vida que vocês estão levando. Então, meu irmão, o que nós temos que aprender é que quando você está buscando uma resposta em Deus e ela não vem, faça uma avaliação pessoal. Mas faça profundamente uma avaliação pessoal, porque tem algo errado conosco. Nós temos uma tendência de não olhar para os nossos defeitos.
O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo aos Coríntios assim: examinai-vos a vós mesmos, se é que ainda estáis em Cristo. É muito importante o desenvolver desse conceito em nossos corações. Nós temos que saber que está acontecendo alguma coisa se o Senhor Deus não está respondendo. E nós vamos estudar esse texto hoje, para que nós venhamos a, sim, aprender que a mão do Senhor, os ouvidos do Senhor, que Deus está disposto a atender. Só que tem problemas. E quando tem problema, aí a coisa muda. Logo no nosso primeiro ponto, nós vamos encontrar aqui no versículo 1 que nós temos uma tendência de passar o problema para Deus. Já notou? Isso vem lá do Éden. Nós queremos culpar o Senhor. O Senhor não está me atendendo. O Senhor não me ama. O Senhor não gosta de mim. O Senhor esqueceu de mim. Deus esqueceu de nós. Mentira! O Senhor Deus nunca esquece de ninguém. Porque nós temos essa tendência de passar o problema para o Senhor Deus. Sabem por quê? Porque estamos em pecado. Quando um homem começa a se envolver com o pecado, e é interessante que ele continua orando. Mas só como diz o texto, ele ora, mas não buscando solução para o seu pecado. Ele ora e quer resposta. Ele continua vivendo em pecado e continua necessitando da resposta de Deus. Então ele continua buscando a Deus, só que não pede perdão, não busca isso. O pecado permite que o homem veja a si mesmo. Já observou? O pecado não permite que nós olhemos para nós e lá dentro vamos descobrir quem somos nós. É onde está o nosso problema. Nós sabemos que pecamos em determinado momento e naquele momento Deus não está satisfeito conosco. Desobedecemos o Senhor, né? Porque o pecado oculta do homem a sua culpa. Tá? Ele vai ocultar. O pecado tem uma capacidade tão grande de ocultar de nós mesmos a nossa culpa. Por isso, meu irmão, nós oramos, muitas das vezes estamos aí de joelho, pedindo, se descabelando todo, pedindo a Deus, para Deus mudar as coisas, para Deus fazer alguma coisa, mas esquecendo-se que nós temos um problema que tem que ser resolvido antes. Sim, que tem que ser resolvido antes. Mas o pecado não permite que nós venhamos avaliar o nosso pecado para chegar com ele diante de Deus. E o que acontece conosco? Achamos que Deus tem que continuar nos abençoando, porque o pecado não permite que nós olhemos para a nossa própria culpa. E o que acontece? Aí nós passamos a olhar para o Senhor Deus e achamos que Ele é incapaz de abençoar. Só que o profeta diz aqui que Deus não é incapaz de abençoar porque Ele não está fazendo nada para não abençoar. Isso mesmo, amados. O Senhor Deus não está fazendo nada para nos abençoar. Ele está dizendo assim, Ele não está encolhendo o braço para não abençoar. Ele não está tapando os ouvidos para não abençoar. Ele não está fechando os olhos para não abençoar. Da parte de Deus não existe impedimento nenhum. Essa é a realidade dos fatos. Mas quando se trata da nossa parte, nós achamos que não. Que o Senhor Deus tem que abençoar, apesar de levarmos a vida do jeito que nós queremos. A primeira coisa que nós temos que aprender com o Senhor nosso Deus é que o Senhor Deus não vai premiar o pecado. Não existe condições de Deus premiar o pecado. Pecado e Deus não são compatíveis. O Senhor não aceita isso. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. E o que aconteceu? Foram expulsos. Não, em pecado não dá para conviver com Deus. Nós sabemos disso, aprendemos isso. Por que vamos continuar buscando a Deus com pecados ocultos, que o próprio pecado nos faz ocultar, achando que Ele tem que continuar abençoando? E sabemos que Deus não está com as mãos, com os braços encolhidos e nem os ouvidos tapados. E tem um segundo ponto interessante. O que é que faz separação entre nós e o Senhor Deus? O que será que faz separação? O que é que nos distancia? É interessante esse texto, porque nesse texto nós não vamos descobrir que é Deus que se separa de nós. Não.
O pecado que nos afasta de Deus. Deus está sempre onde esteve. Nós é que não estamos sempre onde deveríamos estar. Nós deveríamos estar sempre na presença de Deus. E o que acontece conosco? Nós nos afastamos da presença de Deus. Mas Deus continua lá, com a mão estendida e com os ouvidos para ouvir as nossas orações. E o resultado disso é, nós nos afastamos. Mas o que faz a separação? O Senhor ordena ao profeta Isaías, lá em 58, versículo de 1 ao 3, ele manda anunciar em alto e bom som o que faz separação entre Deus e o homem. Olha como é que Deus é bom. Vocês estão orando a mim, vocês precisam da minha bênção, eu quero abençoar, não estou fazendo nada para não abençoar vocês, quero estender a minha mão a vocês, quero que vocês sejam abençoados, recebam as minhas promessas, mas vocês têm pecado que não querem resolver. Aí a misericórdia de Deus entra em ação, ele chama o profeta e diz para o profeta, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Irmão, sabe o que significa isso? Significa que quando nós pecamos e o Senhor Deus, no nosso conceito, não está respondendo, você sabe qual é a iniciativa de Deus? Clama a plenos pulmões contra os pecados de Judá. Clama a plenos pulmões, isso mesmo, a sua transgressão. Deus não quer silêncio, ele quer bem alto, em bom tom, para que cada um ouça com clareza que o problema da relação, da resposta de Deus para as orações está em nós. Aí ele manda o profeta falar assim, vai lá, fala para eles que o problema é deles, não é meu. Vê se o senhor precisava estar dizendo isso. O problema não é meu. Diga para eles que o pecado deles é que faz separação entre eles e eu. O pecado deles, não sou eu. Eu estou disposto. Estou disposto a perdoar, usar a graça, usar a misericórdia. O Senhor Deus sempre esteve disposto a fazer isso. Sim, meu irmão. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus deixa isso muito clara. O que faz separação entre nós e o nosso Deus é exatamente isso. Porque se você abrir o 58 aqui, versículo anterior, você vai entender uma coisa interessante a respeito do povo que começa a achar que pode continuar vivendo conforme quer e continuar orando a Deus, que o Senhor Deus simplesmente vai falar assim, não, isso é tadinho dele, né? Ele peca mesmo, ele é pecador, né? Vou deixar passar, vou abençoar assim mesmo. Deus não é assim. O Senhor Deus não é assim. Está escrito aqui no Isaías 58, clama pelo pulmão. Quando chega no versículo 2, ele diz o seguinte, mesmo nesse estado de miséria, né? Ainda me procuram dia a dia, saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazeres em chegar a Deus. É impressionante isso, né? Eles desenvolvem um sentimento, as pessoas desenvolvem um sentimento que o Senhor Deus olha do céu para nós, ele está diante de nós, ele olha para nós e não procura o perdão, não procura tudo mais. Mas sabe o que acontece? Como ele é um povo que está acostumado a servir a Deus, então o que ele faz? Ele vai procurar Deus. Sabe por que ele vai procurar Deus? Diz no texto aqui, ó, tá? Que mesmo nesse estado, que estado? No estado de pecado em que está, estado em que ele está orando e não é respondido, porque como eu disse para vocês, Deus não vai premiar o pecado, então o que vai acontecer na sequência dos fatos? Vai acontecer na sequência dos fatos que o homem passa então a desenvolver um estado, uma ilusão que vai tudo bem.
Sim, meus irmãos. A impressão que nós temos lá em Isaías 58, versículo 2, é que o povo diz impressão, não, está registrado, é o Senhor Deus quem fala isso. Que está indo tudo bem. Quantos crentes, meus irmãos, estão hoje desobedecendo a Deus? Filhos dele. Desobedecem a Deus e acham que está indo tudo bem. Não é? Às vezes faltam os cultos, não vêm nas reuniões de oração, não oram em casa, não estudam a Bíblia, esquecem do dízimo, fazem o que querem, vão vivendo a vida despreocupadamente, mas busca Deus, vai no culto de vez em quando, chega lá, mostra uma grande fé. Aí o Senhor Deus diz assim, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber, gosta de sermão? Gosta! Oh, que sermão, hein? Não, hoje o sermão foi uma bênção. Fulano de tal devia estar aqui. Tem uns grandes avaliadores de sermão. Gostam de ouvir todo dia a palavra. Como o povo que pratica a justiça. Você sabe como que eles gostam de ouvir? Qual é a qualidade que eles acham que tem? Está aqui no registro aqui, ó. É como um povo que pratica a justiça, que anda tudo certinho com Deus. Tá? É um povo que pratica e não deixa o direito de seu Deus. O povo tinha se convencido de que eles cumpriam todos os direitos de Deus. Por isso eles dizem que Deus não quer abençoar eles. Não quer, porque nós estamos andando certinho. Quantas vezes as coisas não vão bem conosco que nós passamos a achar que estão fazendo tudo certinho, né? Achamos, meus irmãos, infelizmente nós achamos que estamos fazendo tudo certinho, estamos realmente não deixando o direito de Deus, as coisas que pertencem a Deus, que são direitos de Deus, que é a obediência sagrada à palavra dele, não é verdade? E a palavra dele tem que ser obedecida, e perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, gostam de estar na igreja, gostam de ouvir a palavra, gostam de tudo, só não abandonam o pecado. Meus irmãos, tem muita gente vivendo dessa forma. E a palavra de Deus vem seriamente nos advertir sobre esse aspecto de culto diante de Deus, que o Senhor Deus não responde, não aceita. Sim, queridos, nós somos pecadores miseráveis. Nós não podemos achar que podemos andar com Jesus. Nós não podemos achar que podemos andar com o Senhor nosso Deus em Cristo Jesus sem haver mudança radical de vida. Nós não podemos começar a achar que nós podemos continuar vivendo da mesma forma. Por quê? Porque nós vamos entrar num mundo de ilusão. É muito importante nós sabermos que o Deus que nós servimos não é um ilusionista. Não, o nosso Deus é realista, o nosso Deus é real. E sabem por quê que ele tem que ter essas exigências das pessoas procurá-lo com o coração sincero? E não passar a tentar viver uma vida de ilusão, achando que não viver diante do Senhor Deus sem compromisso, sem seriedade, sem envolvimento. Acha que Deus vai se agradar disso? Deus não se agrada disso porque não é o melhor para nós. Muitas pessoas estão vivendo achando que Deus faz essas exigências que é para ele. Não é para ele. Ele não precisa disso. Não precisa de nós. Tem gente que acha que Deus precisa dele. Deus não precisa de ninguém. Sim, e o resultado disso é que desenvolve um padrão de vida diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é se iludir que está indo muito bem. Só que o Senhor Deus está dizendo aqui, nesse mesmo estado, quer dizer, nessa mesma situação que eles estão vivendo, ainda me procuram, tem prazer em saber os meus caminhos. Lá em Ezequiel 33, tá? Lá no capítulo 33, se não me falha a memória, o 33, versículo 33, o profeta prega para o povo, está feliz em pregar, o Senhor Deus chama o profeta Ezequiel, fala com ele assim, eles te ouvem como ouve alguém que tange uma boa música, eles gostam de te ouvir. O profeta ficou feliz, hein? O profeta pregava, o povo gostava, chamava uns aos outros, para ir ouvir o profeta falar das coisas de Deus. Aí o Senhor Deus falou, eles vêm te ouvir como alguém que canta uma bela canção e que tange muito bem o seu instrumento. Só que tem um detalhe, eles só gostam de ouvir, porque quando saem daí não colocam em prática.
E é interessante que o Senhor Deus manda a mensagem, registrou no papel a mensagem, está aqui o estudo da palavra, está aqui a palavra, eles têm prazer em ouvir, gostam de ouvir, como diz aqui no versículo, né, versículo 2 do Isaías 58, ele diz aqui assim, tem prazer em saber os meus caminhos. Gostam de ouvir, como povo que pratica, eles têm o mesmo prazer das pessoas que vivem corretamente. Isso é um perigoso. Eles não têm prazer como um pecador miserável que não quer arrepender-se. Não. Eles acham que estão realmente sentindo algo que uma pessoa que vive dignamente diante de Deus está sentindo. Ele bate no peito e diz, eu sinto a mesma coisa que tu. Só que o Senhor Deus está olhando do céu, ouvindo do céu, falando, meus braços não estão encolhidos, meus ouvidos não estão tapados, mas vocês têm um problema que é pecado que encobre o rosto de vocês diante de mim. Não é encobre o rosto de Deus diante deles, não, né? É o rosto de vocês diante de mim, é o vosso pecado que faz isso, ele diz aqui, e passam então a viver, tá? A ilusão que vai tudo bem. Queridos, quando você começar a orar, quando você começar a buscar em Deus algo, quando você busca em Deus alguma coisa para a sua vida, se você está procurando uma profissão, se você está procurando a conversão de alguém, de seu filho, de alguém, de um neto, de qualquer um, e as coisas não conseguem se desenvolver, e se você tem um problema grave que tem que ser resolvido e não consegue desenvolver, faça uma avaliação. Dá uma parada, dá uma olhada, faça uma introspecção. Olha lá dentro da alma e verifica onde está errado. Porque o Senhor Deus está esperando a nossa autoavaliação, o nosso autoexame. Examinai-vos a vós mesmos e descubram. Nós sabemos, não vem com conversa que não sabe porque sabe. Se você não sabe, peça para ele, peça para o Senhor Deus, para ele revelar aquilo que você não está conseguindo ver. Já fez essa oração? Pai, eu estou pedindo, mas parece que tem alguma coisa errada comigo. Não vá pensar que tem com ele. Pai, eu peço a ti que revele ao meu coração que está errado comigo. Porque eu tenho orado e não consigo alcançar a tua misericórdia. E você pode ter certeza que o Senhor Deus vai abrir o coração e vai mostrar, é aqui o seu problema. Porque essa promessa está aqui no próprio livro de Isaías, lá no capítulo 1, estou lembrado? Vinde e arrazoemos. Eu vou explicar para vocês por que vocês não conseguem cumprir a minha vontade. Por que vocês não conseguem me reconhecer, se até os animais conhecem os seus donos. Meu povo não me conhece pelo meu nome. Não é verdade? Por quê? Porque o Senhor Deus, de repente, meus irmãos, e nós somos incapazes de olhar para nós mesmos, é muito difícil fazer uma avaliação pessoal e criticar-se a si mesmo, tá? Nós normalmente não nos criticamos, nós nos defendemos, nós nos protegemos, tá? Por isso que o Senhor Deus está advertindo Israel e avisa ao profeta Isaías a anunciar em bom e alto som, tá? Clama a plenos pulmões para essa gente acordar, viu? Depois tem o... E sabem por que essas coisas acontecem no nosso meio? Acontecem conosco porque nós passamos a cumprir uma vida cristã ou uma vida religiosa de rituais. O povo de Israel virou um praticante ritual. E o praticante ritual está achando que pelo fato dele cumprir um rito exigido pela lei, ou o ritual exigido por todos os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras, ele acha que isso é suficiente para ele, que não precisa de se arrepender, é só cumprir. Só cumprir. Eu vou lá e cumpro, eu vou no templo, faço isso, faço meu sacrifício, mato no novilho, faço aquilo outro. E está resolvido o meu problema. Cumpridor de ritual, meus irmãos, tem um problema grave com ele, que ele passa a ser um bom cobrador e um mau pagador. Já notou isso? Que todo ritualista, ele é um bom cobrador. Cobra todo mundo, porque ele não consegue ver o problema que está nele. Ele acha que está todo mundo errado, só ele que está certo. Aí ele passa a observar defeitos dos outros, vai na igreja, aquele lá não está andando muito bem, vocês precisam conversar com aquela pessoa lá que está em pecado, com aquela... Esses são os rituais, né? Ele vai na igreja e volta, ele é um bom cobrador. Mas quando chega na vez dele fazer, esquece que ele é mau pagador.
Então ele não vive o cristianismo verdadeiro, não vive o verdadeiro evangelho. E o que acontece com ele? Ele passa a viver uma vida de rituais. Ele cumpre, ele embrulha, ele pega a Bíblia dele, dobra, bota debaixo do braço, elegantemente, vai para a igreja, para lá com o seu carrão, desce, ou carrinho, qualquer carro, desce, estica o peito, vai para dentro da igreja, senta, olha agora. Aí sai dali, o ritual cumprido. De manhã eu fui na igreja, Duval. De noite eu também fui no culto. E é isso que Deus espera de nós? A Bíblia diz que Deus procura os seus verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Verdade com relação à palavra. Pela prática intensa. 100% em espírito. Buscando Deus. Achar que está fazendo tudo certo. Esse é o praticante de rituais. Está fazendo tudo certo. Se manda fazer isso, eu faço. Meus irmãos, Deus não está atrás disso. O Senhor Deus quer corações. Que Deus não dá atenção. Praticante de ritual. Ele acha que Deus não dá atenção para essas coisas. Então, se ele cumprir... o praticante ritual, aquele que só cumpre a aparência do trabalho, da igreja e da sua vida espiritual, tem uma aparência do que é, tá? Ele passa a achar, tá? Que fazendo isso, ele chama a atenção de Deus. Então, quando ele vai orar, ele vai buscar no Senhor uma resposta. Pelo fato dele estar vivendo esse tipo de ritual, ele acha que Deus se tornou devedor dele, porque ele é um cumpridor. Só que Deus não quer saber de ritual. Deus quer vidas sinceras diante do seu altar. Deus, meus irmãos, está ali para nos abençoar, para nos dar forças, e não para vivermos de acordo com a aparência de crente, praticante de ritual. Deus está no templo, Deus está na nossa casa, Deus está no nosso coração. O Senhor Jesus nos acompanha dia após dia. E é muito importante desenvolver essa relação com Cristo de forma sábia. Nós sabemos o que Ele quer, sabemos quando estamos fingindo, nós sabemos quando estamos hipócritas. A Bíblia é rica nessas informações. Chegaram à conclusão de achar que Deus não queria ouvi-los, mas não chegaram à conclusão que era eles que estão em pecado, que o pecado é que faz a separação. E não é Deus que se separa. Não é Deus que empurra com a mão. Deus atrai. Deus quer ouvir, Ele abre o ouvido. Não é? Cumpridor. Pessoas que passam o problema para Deus. Está vivendo em pecado, a culpa é de Deus, porque eu estou orando e não consigo. Mas ele não ora pedindo perdão, pedindo justiça, pedindo misericórdia, pedindo para se praticar justiça. Não faz isso. Né? E o outro é aquele que faz a separação. O que faz separação entre vós e o vosso Deus? É o vosso pecado. Tenha consciência disso. E pare de viver a ilusão de que tudo vai muito bem. Não vai muito bem. Feliz o homem que consegue meditar e ser um crítico de si mesmo, saudável. Uma crítica saudável. Olhar para a sua vida espiritual, saber estar se sentindo bem, saber que não existe separação entre ele e o Senhor Deus. Quando suas orações são feitas a Deus da forma como Ele mesmo nos ensinou. A oração feita a Deus, onde a nossa vida corresponde com essa oração. É quando a nossa vida corresponde com aquilo que nós estamos colocando diante do altar, nós teremos respostas, amados. Não é de outra forma. Não é outro meio que Deus vai usar. Deus usa exatamente esse meio. É um padrão de vida de acordo. Porque se não for assim, nós vamos ter problemas graves. Porque quando chega lá, você fizer uma busca lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 ao 14, ali estão as condições para a resposta da oração. Quando o Senhor Deus diz para Israel, Deus vai colocar ali as condições para receber essa resposta. E é nesse contexto que o Senhor Deus vai dizer para nós que nossas orações serão respondidas. Sim, serão extremamente respondidas por Deus. Porque o Senhor Deus tem interesse em responder quando a oração é feita de coração sincero, quando não tem pecado para se esconder, quando realmente tem consciência que tem que se chegar diante de Deus da forma correta. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor.
Mesmo quando o Senhor traz juízo sobre a nossa vida, que Ele nos aperta, e quando Ele... né? Se houver arrependimento, meu irmão, pronto. Aí você vai ouvir o versículo 14, 2 Crônicas 7. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você sabia que se você é crente, realmente crente, salvo, você é o povo que se chama pelo meu nome. Pedro vai dizer isso lá na carta de Pedro, e você vai ouvir lá: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a igreja. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, nós somos o povo que se chama pelo meu nome. Somos povo de Deus, cristão, povos de Cristo, pessoas de Cristo. Ontem é o quê? A primeira vez. Pessoas de Cristo, correto? E ele diz assim: esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha lá a promessa, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As condições são simples. Se esse povo que se chama pelo meu nome, por esse povo que é crente, por esse povo que Jesus morreu naquela cruz, por esse povo chamado igreja, se humilhar e orar, aqui existe uma ordem para oração. E nós nos humilhamos em oração. O que quer dizer isso? Nós vamos orar com um coração humilde, reconhecendo a nossa deficiência e o nosso pecado. Isso mesmo, nós reconhecemos e me buscar. Então nós vamos orar, vamos humildemente reconhecer o nosso pecado e vamos buscar a Deus. O que significa buscar a Deus? Significa uma mudança no padrão, que vamos andar por um caminho que Cristo Jesus nos deixou. E aí nós vamos andar em busca de Deus, em busca da vida padronizada por Cristo. Isso mesmo, nós vamos orar, nós vamos nos humilhar, nós vamos orar, vamos pedir a Deus, porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós vamos pedir ao Senhor Deus para mudar o nosso coração, porque nós não estamos enxergando o nosso pecado. Pai, me ajuda a enxergar, não consigo. Tá? E me buscar. Buscar o Senhor significa simplesmente andar segundo a palavra dele. É ser obediente à palavra dele. Não sejais somente ouvintes, mas sim praticantes. Você sabe quem diz isso? Tiago, capítulo 1, versículo 22 lá, você vai encontrar. Viu? Por quê? Porque depois que buscar, pega tudo isso e condiciona-se a um fato, se converter. Sabe o que é converter? Dá meia volta. Tá indo para lá, dá uma meia volta, 180 graus. Se der de 360, você vai ficar de frente de novo no mesmo lugar. Então, dar meia volta, não quer dizer dar uma volta inteira, passei pela igreja e voltei para o mundo. É só meia volta, é se converter. Para Pedro, quando te converteres, ensina a teus irmãos. Quando você der meia volta na sua vida, por esse caminho que você entrou, que não vai te levando a lugar nenhum, preste bem atenção. Para obter a minha resposta é necessário você se humilhar, você orar e você buscar e se converter dos seus maus caminhos. Dar meia volta. Volta desse caminho de uma vez, antes de piorar e chegar num abismo. É o que o Senhor Deus está falando através do profeta lá em 2 Crônicas. Prestem bem atenção nisso. Então, você vai orar e eu ouvirei. Ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que bênção, hein? Tudo isso a gente faz de errado. O Senhor Deus fala assim: se tu te humilhar, se tu orar, se tu me buscar, se tu te converter, você pode orar, porque eu vou ouvir a sua oração. E a sua oração será uma oração realmente eficaz. Sabe por quê? Porque eu vou perdoar os teus pecados. E mais ainda, eu não só vou perdoar pecado, eu vou te abençoar. Você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ter tudo isso. Sabe por quê? Porque realmente tem consciência
do que o problema está conosco, não no Senhor. Por isso que a oração não é respondida. É quando eu inverto as condições. Mas se eu não inverter, a oração será respondida, porque essa é a promessa do Senhor nosso Deus. Eu vou concluir com 1 João capítulo 1, versículo 9, que todo mundo sabe de cor e salteado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por que Ele é fiel? Porque Cristo morreu na cruz. E quando você ora de coração arrependido, Deus é fiel à cruz. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele é justo. Ele é justo porque o que Jesus fez nos justificou. Se Ele não te perdoasse, Ele não nos perdoasse, Ele seria injusto e nem fiel. Por isso que João vai dizer, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é só perdoar não, hein? É purificar. Também tem que nos purificar. Purificar traz aquele significado de eliminar o problema que nos faz pecar. Isso é purificar. Está pecando porque peca, sabe por quê? Então peça a Deus para purificar, para Deus tirar esse pecado do seu coração. É dessa forma que nós concluímos, amados. Essas são as nossas orações. Oração não é respondida porque Deus não vai premiar pecado. A oração é respondida quando nós realmente nos humilhamos, oramos, buscamos, convertemos-nos e nos arrependemos dos nossos pecados. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que nos oriente cada vez mais. Nós vamos orar agora, encerrando esse momento de estudo da Palavra de Deus. E mais uma vez eu conclamo a você que está me ouvindo. Vá para o seu quarto orar. Pega a tua esposa, vai orar. Pega o teu marido, vai orar. Chama seus filhos para orar de joelho lá no seu quarto. Hoje é dia de reunião de oração. Hoje é dia de nós orarmos ao nosso Deus, agradecendo por tanta bênção que Ele nos dá. E orar a Deus para não ser ingrato com relação a essas bênçãos. Tá? Assim que nós terminarmos de orar e encerrarmos aqui a live, vá orar. Tá? Pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um de nós. Nos orientando, nos abençoando e nos fortalecendo. Amém. Nós vamos agora orar ao nosso Deus, encerrando assim esse momento. Oremos então. Santo Deus, eu te agradeço, ó Pai, diante da tua santa presença, pelas bênçãos derramadas através da tua palavra aos nossos corações. Ela é rica em instrução, rica em ensinamentos, profunda, ó Deus, que vem de encontro às nossas necessidades espirituais e que, Senhor Deus, nós possamos ouvi-la com os ouvidos bem atentos, ó Pai, para andarmos segundo os princípios estabelecidos por Ti. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado, perdoa, Senhor Deus, a Tua igreja e fortaleça-nos a cada vez mais diante de Ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome glorioso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Lembrando que dia 12 a gente volta com o culto presencial. Meus irmãos, dia 12, no sábado, vai ser um sábado, tá? Vai ter gente lá para fazer um culto presencial. 19h30. Sábado, dia 12 de setembro. Ok? Um abraço pro Jairo Eli. Jairo Eli, Irmão nosso lá de São Carlos. lá de São Carlos. Deus te abençoe, um abraço, Eli. Tá? Ele conheceu o reverendo Davi. O seu Ideguatruí. O senhor e Ideguatruí. Deguatruir. Deus te abençoe, meu querido. Tá? Fique firme e forte no Senhor. Não é mesmo? Nós somos, né? Não porque podemos, mas porque Ele tem fortalecido.
Seja o teu combate longo, breve aqui. Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos de 50 são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Até quinta, se Deus permitir.